Som. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vamos nos organizar. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? 8h30, não é? Isso aí. Amém? Quem está aí fora, pode ir chegando. Amém? Estamos dando continuidade ao aniversário da igreja de 59 anos. Amém, irmãos? Todo mês de março, nós estamos comemorando o aniversário da igreja. Hoje, nós temos um momento especial da história do metodismo, não é? Então, vamos aproveitar esse momento, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar na casa dele, amém? Vamos ficar de pé. Vamos iniciar uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar sobre os nossos pés, agradecendo a Deus pela semana, agradecendo a Deus pelos livramentos, agradecendo a Deus pelo mais um dia de fôlego de vida, amém? Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, para aprender um pouquinho mais da tua palavra. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó, Senhor, vem abençoar o teu povo neste dia, ó Pai. Vem abençoar cada, Senhor, aluno da escola dominical, cada professor, cada família, ó Deus. Muito obrigado por mais um dia de fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor, pela sua graça estendeu as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo aniversário da igreja, que contamos de geração em geração as bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem pode dar um amém? Pode falar a paz do Senhor para o seu irmão que está do lado. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 145. Amém? Salmos 145. Salmo 145. Assim diz a palavra do Senhor: uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? Vamos falar todo mundo junto esse versículo? Salmos 145, versículo 4. Vamos falar todo mundo junto? Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos e proclamarão o glorioso esplendor. Amém? Vou repetir de novo, irmãos. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos e proclamarão o grandioso esplendor. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor? Amém. Aleluia! Vamos cantar para Ele, bem alegre, porque aqueles que confiam no Senhor jamais se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do teu povo. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.
joelhos ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus 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 não dá. Os que confiam no Senhor, quem confia nele aí? Os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do teu povo. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá. Cale-se, todas as vozes, dobre todos os joelhos, porque Ele é digno, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre toda a terra. Aleluia. Você pode aplaudir Ele mais uma vez nessa manhã e declarar para Ele assim, ó: mais um dia o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, para a glória e honra do nome dele. Amém? Pastor Eliseu Gomes. Obrigado. Glória a Deus, a paz do Senhor. Pode sentar, Deus abençoe sua vida. Um bom dia em Cristo. Quem tomou café, diga amém. Quem não tomou, diga aleluia. Olha, tem um povo jejuando aí, ó. Tem um povo que jejua, rapaz, isso é muito bom, né? Irmãos, é um prazer voltar aqui na minha casa, na minha igreja. Eu sou um filho meio distante, né? Mas estou sempre ligado aqui em oração, acompanhando pela rede. E sempre é uma honra. Quando eu venho para cá, eu venho com tanta alegria que eu não vejo a hora de chegar. Eu chego primeiro que o avião, chego primeiro que o carro, que o ônibus. Muito feliz de estar aqui nessa manhã. E um assunto que hoje eu vou sentir falta de um companheiro aqui para me ajudar, né? Pastor Norelinho. Um assunto que aprendi muito com ele, muita coisa com ele. Inclusive eu queria visitar um pouquinho lá a biblioteca, irmã. De algumas coisas. Esse assunto é muito maravilhoso para mim, porque é a nossa história, né? Fala um pouquinho da nossa história. E nós estamos fazendo quantos anos aqui, igreja? Quantos anos? 59 anos. Já é uma jovem senhora a igreja, né? 59 anos. E não chegamos aqui à toa, né? Essas portas foram abertas há 59 anos atrás e nunca fecharam. Sempre esteve aberta. Quantas pessoas já estão na glória que passaram por aqui? Quantos que aqui foram tocadas, curadas, famílias restauradas, não é? Então essa porta é uma porta de esperança. E eu que eu conheço lá antigamente, quando era lajotão vermelho, aqui, né? E tinha um teto sem fogo, que os passarinhos faziam as coisas aí. Desde aquela época essa porta está aberta, pregando o evangelho. É um farol de Deus aqui para a nossa cidade, não é? Graças a Deus. Bom, eu tenho pouco tempo, eu estou empolgado, então vamos direto aqui no que estamos falando. Mas eu quero primeiro deixar com vocês uma base bíblica, porque a nossa igreja, ela nasce com uma base bíblica. O que eu vou falar aqui tem muito a ver com a questão da idade da igreja. Vai a terceira carta de João. A terceira de João, terceira de João, versículo 2, o 3 e o 4. Glória a Deus. E o 5 também.
Terceira epístola de João, a terceira epístola de João, diz assim, ó, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as e que tenhas saúde. Conseguiram abrir aí, não? Terceira de João, terceira epístola. Que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Parece que não, mas nestes versos está descrito o embrião do movimento metodista. Porque nossa igreja não é a melhor e não é a mais perfeita, mas nós temos tentado fazer um pouco mais perto do que é original da palavra. Aqui fala em que vai bem todas as coisas. Tem igrejas que só falam mais da parte espiritual e o resto fica relaxado. Tem outras que falam mais da parte só de educacional e o espiritual fica lá em segundo plano. O bom é quando você tem todas as coisas, você trata do espiritual, do corpo e da alma. Olha, fala da alma também ali, saúde do corpo e saúde da alma. Isso chama-se uma coisa completa. E é o que nós estamos tentando fazer em todos esses anos. Bom, se você trouxe caneta e papel, eu espero, porque é uma escola, né? É suposto trazer papel e caneta. Para você ficar bem entendido, você vai explicar agora a nossa história bem legal. Faz assim com a mão, assim comigo, 5 dedos, ok? Pode fechar. Fala assim comigo assim, ó. Fundamento, historicidade, desenvolvimento, expansão e influência. Muito bem. O metodismo wesleyano está pautado em 5 pilares. Quais são os pilares? Vamos lá? Primeiro é fundamento, fundamentos. O segundo é historicidade. Anote aí no seu caderno, porque você ia para uma escola, né? E aluno bom traz caderno e papel para a escola. Fundamentos, historicidade, desenvolvimento. 4, expansão. 5, influência. Anote aí. Anote aí. Fundamentos, historicidade, desenvolvimento, expansão e influência. Uma vez eu trouxe um pastor americano para pregar, para dar aula no Brasil. Aí quando chegamos nos Estados Unidos, de volta para os Estados Unidos, ele falou assim na reunião: gente, fiquei impressionado com o povo brasileiro. Ele falou lá na conferência americana: o povo brasileiro vem para estudo, mas não traz caneta nem papel. Eles conseguem decorar tudo. Nenhum povo no mundo consegue isso. Os alemães anotam, os irlandeses anotam, os americanos anotam, mas o brasileiro ele tem tudo na cabeça. Ele só escuta, ele só assiste e consegue lembrar tudo depois. Aí eu falei: é mesmo, nosso povo é assim. Nosso povo, não deixei a bola cair, né? Falei: ô, povo difícil, meu Deus do céu. Ok. Repita comigo: fundamentos, historicidade, desenvolvimento, expansão, influência. Agora você vai. 1, 2, 3, 4, 5. A mão assim comigo, vamos lá. Fundamentos, historicidade, desenvolvimento, expansão, influência. Diga: metodismo. Está na mão. Pegou? Vamos trabalhar agora a influência, ok? A influência. Quem já foi na feira, e lá tem, não sei se aqui tem, né? Mas em São Paulo tem um negocinho de sorvete, que tem vários sabores. Tem morango, coco, chocolate. Aí tem um copinho embaixo que você põe um pouquinho de morango, um pouquinho, você mistura um pouquinho disso, daquilo, e sai ali a mistura. Aqui tem, não tem? Muito bem. O metodismo, ele é isso aí. Ele é um pouquinho de cada coisa, da coisa boa. Vamos falar um pouquinho sobre fundamento. Vou pedir alguém para me auxiliar aqui, para limpar para mim ganhar tempo. Produção. Então, vamos trabalhar primeiro o fundamento. Eu tenho só 50 minutos, vamos correr aqui. Vamos trabalhar fundamentos.
Por tudo, por favor. Obrigado, Dina. Vamos trabalhar os fundamentos, ok? O metodismo ele é pautado no fundamento sobre 2 sinais. Coloque aí, escreva aí, sinal interno e sinal externo. Dentro do fundamento tem sinal interno, sinais internos e sinais externos, ok? Obrigado, Dina. Fundamentos. Dentro dele eu tenho sinal interno e sinal externo. Ok? O sinal interno do metodismo, como é que ele nasce, pastor? No fundamento do metodismo, porque o fundamento é tudo numa casa, sim ou não? Uma casa que é feita sem alicerce, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair, não é isso? Então, nós temos o fundamento. No nosso fundamento, nós temos 2 sinais fundamentais. Qual é o primeiro sinal do fundamento do metodismo? Espírito Santo. Espírito Santo. Essa obra é uma obra do Espírito. Essa causa é do Senhor. Obra santa do Espírito. Esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como brasador, estamos todos em terra santa. Reverência e muito amor. Está vendo aí, ó? Esta obra, aí vai embora. Muito bem. Vigilância e resplendor. Aí, ninguém detém, vai lá. É obra. Aí, ninguém detém. É obra santa. Nem Satã e o mundo todo pode acabar esse dor. Ninguém detém. É obra santa. Esta causa é do Senhor. Ara, ara. Todo mundo cantando aí. Ara, ara. Ok. Diga comigo assim. No fundamento, o metodismo wesleyano tem 2 sinais. Sinais externos, sinais internos. Sinais internos, Espírito Santo e Bíblia. Bíblia. Então, pessoal, daqui uma hora... Daqui uma hora o povo está tirando selfie. Vamos lá. Ó, sinais internos. Amém. Espírito Santo e Bíblia, ok? Pergunta a vocês. Se uma obra de Deus não nasce com Espírito Santo e com Bíblia, tem futuro? Não tem. Tem que entrar com o Espírito Santo e com a Bíblia. E dentro do Espírito Santo e a Bíblia, nós temos aqui a palavra, a oração, que é o fundamento principal. Pegou? Agora, sinal externo. Sinal externo. Eu vou escrever, depois eu vou explicar. Não vou sair correndo, não, fica tranquilo. Nós temos aqui no sinal externo. Pietismo, não é petismo não, tá? É pie, é diferente. Pietismo, puritanismo, misticismo, não é esse misticismo de hoje, né? Misticismo e empirismo. Ok, vou explicar. Pietismo, puritanismo, misticismo, que não é esse de hoje aqui. Eu vou explicar para vocês. Misticismo e empirismo. Repita comigo. Pietismo, puritanismo, misticismo, empirismo. Pietismo vem de piedade. Piedade. No século XVII, um homem chamado Frank e o outro, o Jacob Spener II, disse o seguinte: espera aí, não tem que ficar só o sacerdote lá falando com Deus. Nós podemos falar com Deus, nós podemos ler a Bíblia. Está errado isso aí. Não é só ele lá não, é. A reunião nas casas fazia os colégias pietatis, os colégios de piedade. Lançou um livro chamado A Pia Desideria, que é o sentimento de piedade. E aí, nos irmãos na casa, nasceu Gessel, naquela época, século XVII. Liam a Bíblia, oravam entre eles, sem precisar de um sacerdote. O pietismo trouxe a devoção de volta. Eu não vou usar aqui termos técnicos, mas é uma ortodoxia, né? Trouxe de volta os termos antigos da igreja, o reunir-se em casa. Não precisa de um sacerdote agora, podia ser um irmão da igreja que tivesse um testemunho. E ali eles oravam, liam a Bíblia, movimento pietista. O metodismo importou isso do luteranismo, tá bom?
porque a Ana, a Susana, ela era pietista. Puritanismo é um outro movimento que é do século XVI, 17. Esse chamado puritanismo era para purificar. A ideia era purificar, fazer separação entre o mundo e a igreja. Naquela época, o Shakespeare, um pouquinho antes, tinha lançado uns negócios de teatro. O crente não ia para o teatro porque era do mundo. E começou, quando veio ao Brasil, em 1910, a Frida Wingren, ela trouxe muitos costumes dessa época e implantou o sistema que nós aqui vivemos muito isso na época, era muito mais rígido, né? Eu lembro que quando eu era criança, meu pai pregava assim: as irmãs que cortam cabelo, lá no inferno vai ter uma sopa de cabelo quando chegar. O diabo fez uma sopa de cabelo para comer cabelo quando chegar no inferno. Assim desse jeito, né? Então, era uma época difícil. Gente, o mérito aqui da questão não é o assunto, porque era zelo. No final das contas era zelo. Aqui nossa igreja mesmo era bem rígida, né? Uma vez, eu e o Celso estávamos ali atrás, sentados, e usamos uma sandalinha, né? Porque a gangue era Celso, eu, Vavá, Jeremias, era uma gangue que tinha aí. Aí eu sentei ali com o Celso ali, aí um irmão que ficava andando aqui na igreja, não vou falar o nome, tadinho, olhou assim e falei, perversidade. Aí foi lá, contou para o pastor Eli. Aí o pastor Eli falou aqui: irmãos, quando vier à igreja, venham decentes, venham de sapato, não venham de sandália. Aí eu olhei assim para o Celso e falei: é nós, cara, é nós. É nós. Não vai ser permitido na consagração vir de sandália na consagração. Porque na consagração era muito santo, cara. Se pisasse aqui, você morria de pecado. Mas era zelo. Era bonito isso. Eu prefiro o zelo do que descambar, sim ou não? Melhor isso, amém? Glória a Deus. O puritanismo trouxe um pouquinho. Tem mais coisa aqui no puritanismo, tem uma hora de 5 horas. Não tem como falar agora. Tem um lado ruim dele, mas a igreja não pegou o lado ruim. O metodismo pegou só a coisa boa. A coisa boa. Misticismo é o seguinte: eles tinham manifestação espiritual, mas o povo não sabia que era. Isso é século XVI, gente, é muito tempo atrás. Mas tem um negócio no ar, não sei o que, eu não quero falar sobre isso, mas Jeremy Taylor, na época, né, o Guilherme Deló, disseram: não, esse negócio no ar, isso aí é o Espírito Santo. Essa coisa mística que vem, a gente sente no ar, no corpo, esse místico, isso é Espírito Santo. Aí o metodismo entendeu que esse movimento espiritual chamava-se movimento do Espírito Santo. E aí fecha com o empirismo. O empirismo é o que é sensorial. Eu não sinto, eu não vejo, mas eu sinto. Eu não toco, mas eu sinto. Numa escola, a professora estava dizendo que Deus existia. Deus não existe, porque não toca nele, não vê. Aí um aluno crente falou assim: ô professora, coloca o dedão na tomada e fala que não tem energia, já que a senhora não vê e não sente. Vai, fala que não tem energia, vai lá, coloca o dedo lá. O empirismo foi uma escola, é parecida com o misticismo. O empirismo reconhece que há algo sobrenatural que está acontecendo. Já o misticismo fala que o sobrenatural é o Espírito Santo de Deus. O metodismo importou tudo isso como sinal externo no movimento. E aqui o sinal interno. Glória a Deus, obrigado, Nina, glória a Deus. Se alguém puder apoiar aqui para ela, fica melhor para ela pagar. A equipe trabalha junto. Ok, e historicidade. Entenderam aí o fundamento? Não? Entendeu? Vamos lá, ver se você entendeu. Nos fundamentos, o metodismo tem 2 sinais. Quais são? Olha aí. Cadê o superintendente? Olha aí. Tá aí. Olha, viu que benção aí? Eles não anotam, mas eles têm na cabeça, rapaz. É um povo diferenciado. Nos sinais internos, eu tenho 2 bases. Quais são? E a palavra, a Bíblia, glória a Deus. E nos sinais externos, quem lembra? Empirismo, pietismo, misticismo e faltou um, pietismo. Amém? Pronto, glória a Deus. Já passamos então, vamos correr. Como é que está meu tempo aí? Vai dar, ok. Historicidade. Ok? Por incrível que pareça, a nossa igreja não nasceu lá em Oxford e depois Deus abriu uma porta aqui em Petrópolis, 67. Ela nasceu na sala de Atos dos Apóstolos. A nossa igreja é uma ramificação da igreja de Cristo. Nós não somos uma igreja diferente. Não é porque tem o nome wesleyano, nosso nome é complicado, né? Nosso nome é complicado. Eu cheguei lá em Resende, o pastor Samuel era pastor na época, tinha um irmãozinho animado, novo convertido, que escreveu com giz, ó, nos bancos, ó.
A letra O. E o pastor falou, irmão, que letra O? O de Osliana. O nosso nome é complicado, né? Historicamente é lindo. O irmão aqui no Rio, em Caxias, teve um gêmeo, nasceu gêmeos, menino e menina, colocou Wesley e Ana. Ficou Wesleyana. Wesleyana. O pessoal da Baixada fala, coloca um R, Wesleyana. A turma do Sul é Wesleyana. Wesleyana, tem uns... Mas aí está o nome, né? Fui no culto em São Paulo, na praça, representar a nossa igreja. E o pastor falou, está conosco a Igreja Batista, a Igreja Assembleia de Deus, Comunidade da Graça, Igreja Metodista do Brasil, Igreja Metodista Visa, Leviana. Meu Deus. É Leviana, rapaz, é analfabeto. Misericórdia. Então, a igreja nasce aonde? Em Atos dos... No ano 34, nasce a igreja em Atos dos Apóstolos. No ano 44, o evangelho chega na ilha. Qual que é a ilha? A ilha da Bretanha. Chega lá na Bretanha. Deixa eu pôr Bretanha que é melhor. Aqui. Na Bretanha. Onde é a Bretanha? A Bretanha. Eu estava morando lá agora. A Bretanha é Inglaterra, aquela região toda ali. Aí é outra explicação, mas ali é na Bretanha. No ano, aqui, ela vem como igreja primitiva, ok? Aqui é Atos dos Apóstolos. Igreja primitiva. Mas quando chega aqui, no ano, isso aqui é em 44, o evangelho chega lá pelos mercadores, pelos navegadores, pelos escravos, na época chamados de escravos, pelos soldados crentes, se firmam na ilha. No ano 306, ela vai se chamar Igreja Celta. Igreja Celta. Não comparo com essa celta que está aqui, que é toda mística, é pessoal mais esotérico do que isso. 306 com Albano chega a Igreja Celta. No ano 644, o Agostinho, não o de Hipona, não do quarto século, o Agostinho posterior, o Papa mandou ele para a Bretanha para fundar a Igreja Católica, porque o Papa estava na praça de Roma e tinha os escravos ingleses sendo vendidos, cantando hino. O Papa falou, você está cantando hino, mas são escravos da Bretanha? Lá tem igreja? Eu acho que tem, estou cantando hino aí. Manda lá um monge. Aí pegou um Agostinho, colocou os monges no navio e foram para a Bretanha. Chegando lá, o rei Eutevécio, o nome dele, casado com a rainha Asburga. Olha que nome. Bonito, né? Nome de rei e rainha. Eutevécio e Burga. Olha aí. Ele falou, aqui devo a visita do Papa nas minhas terras. Não viemos aqui para colocar a igreja católica. Mas aqui tem igreja há muito tempo. Como assim? Tem, há muitos anos. Desde 306. Aqui no quarto século, 468, vai aparecer o Patrick. O Patrick, aí eu vou explicar porque já tinha igreja aqui em 64. O Albano se converte, o Patrick logo depois. O Patrick tem 11 anos de idade, está brincando assim no quintal. Chega os invasores, né, da ilha, para pegar a ilha, não consegue dominar, leva algumas pessoas, entre eles o Patrick. Lá no navio, alguém era crente, e alguém evangelizou o Patrick. Um dia ele conseguiu escapar e foi para a ilha. Evangelizou toda a Inglaterra, batizou 120 mil pessoas e fundou 380 locais de culto em toda a Bretanha. Quando aqui chegou Agostinho, o rei falou, tem umas igrejas aí, manda chamar alguém da igreja. Aí chamaram o presbítero Aidanô. Aidanou tudo, né? Porque ele veio para confrontar o Agostinho. O presbítero Aidanô, não sei, não, o jeito que fala está ruim. Aidanô, não sei. Ele veio para lá, do lado da igreja católica, um cara com um chapéuzão desse tamanho, um cajado de ouro, outro cajado de ouro, aquele manto dourado, cheio de soldado. Do outro lado, o presbítero da aldeia, Arara, estava lá, lá da armação da Bretanha. Pois não. Que igreja que vocês têm? Fala de Cristo? É a igreja de Cristo, porque esse povo aqui foram evangelizados pela igreja primitiva. É a igreja de Cristo. Mas quem é o Papa de vocês? Como assim, Papa? Está escrito, ninguém chama em paz na terra. Já mandou essa. Ok, pula essa. Onde é que fica a diocese?
E que é diocese? A igreja matriz. Não, a gente não tem igreja matriz. A gente se reúne nas casas, igual a Atos dos Apóstolos. O senhor não lê a Bíblia, não? Mas como é que é a missa? O que é missa? É o culto, as rezas. Não, a gente faz igual a Santa Ceia. Abre a Bíblia. Nós temos aqui uns trechos que vêm dos navios, né? Alguns pedaços da carta. A gente ora e serve a ceia. Está na Bíblia. Você nunca leu a Bíblia? Aí tinha uma igreja chamada Celta. O rei, para não perder o apoio do Papa, decretou a Inglaterra a igreja católica. Só que a igreja celta correu para as montanhas, não quis confronto, e continuam as duas lá. Mas em 1534, nós temos aqui o Henrique VIII. Henrique VIII, Henrique é o Henry VIII, que ele vai brigar com a igreja católica. Ele era amigo de Lutero, mas ele casou com uma mulher que ele não gostava dela porque era viúva do irmão dele, do rei Arthur. O rei Arthur morreu e, segundo a coroa, tinha que continuar rainha para ter filhos, para continuar. E ele não gostava dela. E, para completar, ela não dava filhos homens para ele. Ele achava que quem decidia o sexo era a mulher, não é? Mas era um homem, né? Mas até então nunca sabia. Aí ele começou a se engraçar com uma criada chamada Ana Bolena. Começou a namorar com ela. Aí o Papa, ele pediu para anular e fez uma tese em Levíticos, que fala que não se deitarás com a esposa do teu irmão. Aí ele colocou lá numa tese teológica, com 4 teólogos ajudou ele, fez um negócio assim, fantástico, que eu não tenho para explicar, não tem tempo. Mas aí o Papa estava aceitando dar o divórcio para ele casar com a Ana Bolena. Aí o Carlos V, veio lá dos Quintos, né? Carlos V, que é um imperador horrível da época, ele era tio da rainha, falou assim, ó, se liberar minha tia de casar com ele, para divórcio, eu vou pegar a Inglaterra e você vai perder tudo. Vai perder tudo, fica só. Aí o Papa teve medo, falou, não, então vamos fazer isso não, deixa para lá, né? Vamos ignorar isso aí. Aí ele se revoltou, reuniu o clero da igreja católica da Inglaterra e fundou a igreja anglicana. Começou a igreja anglicana. Mas em 1650, havia um movimento que veio de Genebra que chamava puritanismo, que era, aí tinha um lado político deles, que era contra os reis, o absolutismo, e tinha que ser representação, uma briga feia, não vou explicar agora. Então, nesse tempo aqui, um grupo começou a ficar meio preocupado. E aí você vai ter 3 grupos na Inglaterra. Você vai ter os católicos, você vai ter os puritanos, e você vai ter os anglos. Esses anglos aqui não são nem católicos e não são nem puritanos. Eles são aquela igreja celta lá atrás que eles tiveram que correr. Nesse inteirinho aqui, nasce um homem chamado Bartolomeu, que vai ser o bisavô de Wesley. Ele era contra o que estava acontecendo. Aí o rei fez o ato da uniformidade. Todo mundo tem que ser assim, ó, pá. Aí espirrou. 2.000 clérigos da anglicana pediram para sair, entre eles o Bartolomeu, que se reuniu numa casa com quem? Repita comigo, com quem? Com o pai de Susana, o doutor Anesley. Olha aí, olha que coisa linda. E Susana, pergunta para mim assim, quem era o pastor dela? Nicolas Iserdorf, lá da Morávia, que recebeu os metodistas depois. Gente, é tudo, a corte de retalho do céu é uma coisa linda que Deus faz, entrelaça, entendeu? E agora você vai ter um grupo chamado Dissenters, ou não conformistas, que não se conformam. Nisso, eles criam um grupo, e aí foi muito forte o movimento, que o rei acabou liberando para que tivesse o ato da conformidade. Não, tudo bem, pode ficar, mas fica um pouco longe da igreja católica, funda um grupinho de Gessel lá na frente, era Gessel, não era Gessel, mas era isso, né? Nisso vai nascer, em 1703, um menino chamado John Wesley, que vai assimilar tudo que eu falei até agora dos seus pais. Ele vai crescer numa casa onde a mãe é puritana, onde o pai é pietista e recebe o melhor de Deus para a vida dele. Com a idade de 28 anos, no dia 19 de novembro de 1722, eles estão numa reunião
Ele cresceu na igreja anglicana. E aí ele se formou a presbítero, porque quem formava presbítero era a universidade. E aí nomearam ele para Inglaterra. O pai dele era SD mesmo, era SD. E aí, chegando lá, não tinha condições financeiras de sustentar ele. Então ele voltou para dar aula em Oxford. Mas antes de ir embora, ele deixou uma carta amarela, pedindo assim para os amigos dele, inclusive para o Charles, irmão. Meu irmão, meus amigos, nós temos que buscar mais a Deus, temos que corrigir nossas almas. E aquela carta foi um teor tão profundo que o caso caiu no chão e começou a chorar. Lá no colégio Lincoln, porque Oxford não é uma universidade, não tem um prédio da Oxford, são 51 prédios, 51 que formam toda a universidade. Lá no Lincoln College, que é um dos colégios, no Lincoln, na ala 13, 16 degraus, você vai vir assim à esquerda, até hoje está lá, né? Está preservado hoje como história. Eles começaram a orar. Chegou o outro amiguinho dele, o Robert Kickham, e falou, ô Charles, what's going on? O que está acontecendo? Why are you crying? Por que você está chorando? Eu estou corrigindo a minha alma. Eu também quero corrigir. Aí começou a chorar. Aí veio um terceiro. Eu também quero corrigir. Daqui a pouco tinha 15 garotos corrigindo a alma deles, orando, chorando e buscando santidade. Aqueles meninos alcançaram proeminência na universidade. E tudo deles era bem feito, bem preparado, bem arrumado, notas boas. Aí apelidaram, olha lá os metodistas, olha lá, os metódicos lá. Foi um apelido que deram. Tinha outro apelido. Tinha os traças da Bíblia. Os traças da Bíblia. Ainda bem que não pegou, né? Imagina, igreja metodista traciana. Eu sou traciano, traz tudo. Aí, não dá, né? Aí ficou legal, achei bonito, metodista, ficou legal, ok? Muito bem. Depois desse período, ele já está como presbítero. Engraçado que ele vai pregar a primeira mensagem dele em Salt Lake, eu estive lá. Ele estava tão ansioso, que ele tinha acabado de ser consagrado, tirou a toga de consagração, pegou o cavalo e foi para essa cidade, que era um amigo dele que morava lá, que era pastor. Olha, eu sou presbítero, posso pregar agora? Vamos, prega hoje então, tem um culto hoje, pode pregar hoje. A igreja lotada, ele começou a pregar. Quando o Wesley terminou a pregação, só tinha o pastor e o irmão no banco. O povo foi embora. E o pastor falou, e o irmão falou assim, pastor, tá vendo, pastor? Tudo que eu falo, ele falou aí, ó, ninguém quer aceitar. Aí, ó, tudo que eu falo, ele falou aí, ó, ninguém quer aceitar. Aí, se o Wesley, Gedali, se o Wesley pegasse aquilo como referência, não teria sido a bênção que foi. Porque a mensagem dele incomodava, já naquela época, entendeu? Ele vai para a Geórgia, que é os Estados Unidos, e lá ele exerce um trabalho de capelão, mas lá ele conhece um grupo chamado os Moravianos. Quem são os Moravianos? Que moravam na Morávia, que hoje é o sudoeste da Alemanha, naquela época era Morávia, Bavária, aquela região ali. Ele tem uma experiência diferente ali com Deus. O navio está quase afundando na ida para os Estados Unidos, no dia 5 de outubro de 1735, às 14h17. O navio começa a pender, vem um vento, derruba o mastro, ele fica aturdido. Ele já era teólogo, mas não tinha uma convicção de fé ainda. Aí eu ouvi lá na proa uns irmãos cantando. Ele falou, gente cantando, o navio afundando. Ele foi lá, eram os moráveis. Mas vocês estão cantando, o navio está afundando? Não tem problema. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ele falou, mas que fé é essa? Aí o Peter Boyle falou, pregue essa fé, até que você tenha. E quando você tiver, você vai pregar porque você tem. E isso tocou o coração dele. E voltando para a Inglaterra, em 5 de fevereiro de 1737, ele desce no porto de Deal e vai procurar esse pessoal. E vai frequentar um bairro chamado Fairter Lane, lá um grupo de irmãos moravianos que se reuniam lá. Naquele dia, 24 de maio, ele estava ali, na rua Aldersgate. Ele não queria ir para o culto, ele escreveu, não quero ir para o culto hoje, não estou muito legal. Mas ele foi assim mesmo, sem vontade. Ele fala, sem vontade eu fui. Porque ele tinha tido uma discussão forte, ninguém fala isso. Ó. Vou descobrir por quê. Eu fui atrás. Gente, eu descobri muita coisa. O Wesley calçava 35. E tinha uma cueca de pressão. É interessante. Bom, aí, ele teve uma discussão com o pastor, o Guilherme de Ló, por causa do misticismo. Que ele falou, olha, eu fui criado aqui na igreja, você conhecia esse negócio de Espírito Santo aí, essa fé, e nunca me falou. Eu fico chateado. Ele falou, eu vou assim mesmo. O George Whitefield passou antes na casa dele, deixou um bilhete. Wesley, não falta hoje a reunião, não.
a reunião não. Gente, quando alguém te convidar, vai para o culto. Vai para o culto. Deus pode movimentar uma nação, você não tem ideia. E ele foi assim mesmo. Chegou lá, 15 para as 8, fogo desceu, coração abrasou, levantou um jovem cheio do Espírito Santo, que pregou a mensagem naquela região, para todo o local, levando a mensagem de Deus até chegar até nós. Eu estive na Irlanda agora, há pouco tempo. Eu morei lá na Irlanda há pouco tempo. E conheci o hotel que ele ficava. Tinha um hotel, uma pousada. Ele pregava na janela todo dia, às 5 da tarde. E lotava de gente para ouvir ele pregar. Mas do outro lado do rio, é a Irlanda que não é protestante, é católica. E mandaram um aviso. Se o pregador vier para cá, ele vai morrer. Ele orou 2 horas e o Senhor falou com ele, vai. Ele falou, irmãos, eu vou lá. Não, mas você vai morrer. Não, Deus mandou ir, eu vou. Pegou o barquinho e foi. Tinha 3 caras, isso, eu tenho gravado. E o pastor lá da Irlanda comentando isso para a gente, lá na beira do rio. Falou, tinha 3 caras ali com um pau na mão, assim, para bater nele. Quando ele saiu do barco, levantaram assim, mas caíram para trás. Não conseguiram pegar o baixinho. Ele chegou, ele pregou, mais de 200 almas se renderam a Jesus e deixou uma igreja pronta lá funcionando. Cadê esse metodismo? Onde é que ele está? Onde é que foi isso? Onde é que foi esse negócio? Eu queria de volta. Eu quero isso de volta. Misericórdia. Amém? Eita, Jesus. Pode ir. Pode apagar. Que hora tem? Que hora tenho? Ai. Então tá. Bom, passando essa fase aí, então ele se organiza em capelas, porque não podia ter igreja, por causa da igreja oficial. Era em capelas. Ele se organizou entre circuitos, que hoje chamam-se distritos, e conferências, que hoje é concílio, e conexões, que são os encontros distritais. E ele elaborou uma escola de obreiros. Por quê? Era muito escasso o obreiro naquela época, como também hoje ainda é, não é? Mas só podia pregar quem era formado. E a urgência, pastor Brito, era muito. Então, um dia, um homem chamado John Maxfield, o Wesley estava lá, a sociedade da Londres era muito poderosa, ele começou a pregar, pregou, e ele ficou sabendo lá em Bristol. Pegou o cavalo e veio, 120. O cavalo subiu com a boca, com a língua para fora, assim, do lado, pedindo passagem. Desceu do cavalo, a mãe falou, filho, espera um pouquinho, ouça ele pregar. Eu também achei estranho, mas olha, vê esse homem pregar. Quando o Maxfield pregou, o Wesley chorou e disse, Deus também usa os leigos. Aleluia. Eu vou parar de falar essas coisas. Não arrumou outro assunto para pregar, porque isso me emociona muito. E aí ele começou, mas ele não usou qualquer um, não. Falou, já que você é leigo, tem tempo de estudar, vamos ter um ensino aqui para pregadores. E começou uma escola de pregadores. Dessa escola nasceu Francis Asbury. Francis Asbury, Thomas Cook. Eles foram enviados para os Estados Unidos, porque naquela época a Bretanha estava passando por uma briga com a América por causa da independência americana, que foi no dia 4 de julho de 1771. O Wesley precisava de pregadores, mandaram para os Estados Unidos, porque tinha metodistas lá, que eram soldados também do exército britânico. E lá estabeleceram algumas igrejas. A igreja cresceu muito. Em 1810, a cada 10 americanos, 8 eram metodistas. Olha, muita gente, né? Precisou estabelecer lá um ministério. Em 1874, no dia 25 de dezembro, nasceu a Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos. E essa igreja, em 1816, 1830, 1860, vinha a Guerra de Secessão. Alguns soldados vinham para o Brasil, alguns vinham para cá, para o Gamboa, aqui no Rio de Janeiro. E também Argentina. E veio um pastor, Eliotes, para arrebanhar, porque não falava português, esses soldados, corriam da guerra, veio arrebanhá-los aqui. Ao arrebanhá-los aqui, nasceu o movimento metodista. 1835 veio ele, Eliot Pitts, e depois o Daniel Kidder e a esposa. Mas aí a América entrou em guerra lá entre eles por causa da escravatura. Enfraqueceu a contribuição, tiveram que voltar. E na volta, o Daniel Kidder perdeu o filho. A mulher não tinha como enterrar, porque naquela época o Brasil não enterrava protestante. Protestante não tinha direito a cemitério, tinha que se virar. Ele com o corpo dela na rua pedindo para... Aí um general britânico que estava aqui, tinha um terreno na Gamboa, deu local para ela ser enterrada. Voltou, mas antes de voltar, irmã Naimar, ele pegou uma Bíblia
e deu para uma irmã chamada Mary Maria Waters, lá no Catete. Falou, irmã, nós temos que voltar. Fica com essa Bíblia, reúne o pessoal numa casa, porque Deus tem uma obra para a nossa igreja aqui nesse lugar. E aquela irmã manteve um grupo de GECEL na casa dela 25 anos. Dizendo, um dia eles vão voltar. Um dia vão voltar. E todo dia lá no porto, acho que é 15 de novembro, o porto aqui no Rio, quando o navio atracava, ela corria com a Bíblia. Algum pastor metodista? Alô? Algum pastor metodista chegou? Algum pastor metodista? Aí o pessoal descendo, não senhora, não. Algum pastor, nenhum pastor metodista? Algum pastor metodista? Nenhum. Ela sentava no banco da praça, Praça 15, Praça 15. Sentava no banco e dizia, Senhor, essa Bíblia vai ser entregue para o pastor metodista. O Senhor vai manter essa obra aqui nesse lugar. Outro navio chegava e ela lá, pastor metodista, algum pastor metodista? E ela sentava e mantendo o culto toda quarta-feira na casa dela, o GECEL. Até que um dia, pastor Newman está descendo e ela grita, algum pastor metodista? Ela fala, eu sou pastor metodista, vim para arrebanhar vocês, a igreja me enviou. Sou pastor. 25 anos. Eu choro nesse banco. E Deus dizendo, a chama não apagou. A chama não apagou. E aqui está a Bíblia, pastor, que é 25 anos atrás, Daniel Kidner me deu. Continua em obra do metodismo no Brasil. Essa Bíblia está exposta hoje no Museu do Metodismo, lá em São Paulo. Mas o povo precisa saber essa história, precisa saber? O povo precisa saber dessas coisas. Quem não sabe que essas coisas fica assim ao léu, acho que é uma igreja de qualquer coisa. Essa irmã ficou 25 anos ali, 1835. Aí, na volta do Newman, 1860. Quando Daniel Berg e Gunnar Vring veio fazer a Assembleia de Deus, ficaram hospedados, eles jantaram na casa do pastor Justo Nelson, que era metodista. E ele apresentou a irmã Albuquerque, lá que começou a Assembleia de Deus. Então, de lá para cá, Deus movimentou esta igreja. Em 67 veio o nosso lado, que foi do avivamento, porque a igreja perdeu um pouco o foco nesse período. Perdeu. Ela agora, graças a Deus, a Igreja Batista do Brasil já é outra igreja, está avivada, maravilha, mas aquela época perdeu, foi uma época. E Deus falou, não, tem que continuar essa chama. E dali ela se desdobrou em várias denominações. Hoje o metodismo no mundo são 127 milhões de crentes, quase metade do Brasil, e divididos em algumas denominações, como pentecostal, ortodoxa, wesleyana, unida, africana, tem mais umas duas que eu não vou lembrar agora. Nazareno, e tem a Nazareno, o movimento bíblico, Exército de Salvação, Comunidade da Graça, Igreja Quadrangular, é tudo ramificação da nossa denominação. Amém, gente? Ok, vamos lá. Né? 10 minutos? Eu sabia. É muita coisa para... E eu corri, hein? Gente, sabe essa matéria aí? Eu dou essa matéria chamada TCA, que é o mestrado. São 3.000 horas, tá? De matéria. Eu estou 40 minutos, eu fiz milagre. Então, deixa eu fazer rapidinho, 10 minutinhos, rapidinho. No desenvolvimento, faltou desenvolvimento, ok? No desenvolvimento, o metodismo se organizou em sociedade, fala comigo, sociedades, classes e bandes, que seria um grupo pequeno, band, né? Sociedades era homogênea, todo mundo, era igual aqui, era uma igreja, era sociedade. As classes eram com 12 pessoas, era heterogênea, 12 pessoas. As bandes eram homogêneas, ou só mulher, ou só homem. E tinha a bandes selectus, que era uma banda que era 4 pessoas, para abrir o coração e contar tudo. E havia um pacto de silêncio, igual o coração abrasado, né? Uma reedição. Ali guardava ali, né, aquilo, e um ajudava o outro a prosseguir. Esse foi a parte eclesiológica da igreja. Na parte administrativa, eles se dividiram em circuitos, fala comigo, circuitos, conexões, conferências. Os circuitos são os distritos que nós temos hoje.
A conexão são os encontros distritais que a gente fazia antigamente, vocês fazem ainda, essas reuniões menores. E a conferência nós chamamos de concílio, ok? Assim foi desenvolvido o metodismo, nessa organização que eles fizeram aí. Na expansão, nós temos uma coisa muito bonita para falar para vocês. Em 100 anos, o metodismo alcançou o mundo inteiro. Os 5 continentes do mundo foram alcançados pelo movimento metodista. Foi algo tremendo, gente. Foram 100 anos de missões assim, sem parar. O povo era missionário mesmo. Essa expansão atingiu o Brasil em 1800, na verdade, né? 1800 e pouco. E os outros países estão nessa faixa aí. Até 1900 já tinha igreja metodista em todo o mundo conhecido. E a última parte é da influência. Influência. Essa, eu queria ter um pouquinho mais de tempo. Vamos fazer o seguinte, pastor Brito, me convida para o próximo semestre, eu termino a aula, amém? Aê, fechou? Pronto. Na segundo semestre, pode dar a segunda parte, tá bom? Então, só uma pinceladinha agora, para deixar um gostinho de quero mais, amém? Vamos lá, agora é importante demais essa parte, tá? Eu não sei porquê, repita comigo assim, ó, eu também não, fala, eu também não. E nem eu sei porquê. Deus escolheu o nosso povo para uma obra muito especial. Não vai aqui nenhuma vaidade, pelo amor de Deus, não vai nenhuma vaidade. Está filmando? Não tem nenhuma vaidade. Não somos melhor do que ninguém, mas a nossa contribuição para a sociedade atual é muito forte. Das invenções que existem, que melhoraram a vida das pessoas, 87% são wesleyanas. Eu vou dar alguns exemplos. Eu fiz um pedido para ter uma praça na cidade, Praça John Wesley. Praça John Wesley. E os vereadores disseram assim, o que é John Wesley? Um inglês? Não conhece aqui a nossa cidade? Vou fazer o que aqui? Arara. Não tinha Arara, não. Arara é nosso, é exclusivo. Não tinha, bobagem. Arara. Então, ele... Quem é esse cara? Não sei o quê. Eu falei, pastor, pede para o presidente da Câmara, isso? Que é o chefão, me dá meia hora só com os vereadores, para me falar. Tá, eu vou conseguir. Aí conseguiu, aí eu fui. Cheguei lá, subi na tribuna, falei, boa tarde, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui como ministro da Igreja Metodista Wesleyana. Fazer algumas perguntas antes da minha palestra. Vocês, quem tem óculos bifocal, multifocal aqui? A maioria. Ótimo. Aqui tem elevador no prédio? Como é que a cidade tem para-raio? Muito. E se não tivesse para-raio? Um desastre. E o plástico é legal? E fui. E a escola pública funciona bem? Estamos melhorando. E o postinho de saúde? Uma solução. E vai. Pois é. Será que o Wesley merece uma praça aqui? Porque vocês estão usando tudo que é nosso e nem sabem por ignorância e analfabetismo histórico. Eu mandei bala? Foi tudo analfabeto. Falei. Não sabem por ignorância e por analfabetismo histórico. Óculos bifocal, Benjamin Franklin, metodista. Os elevadores, Elisha Watts. Inclusive tem alguns elevadores aqui no Rio que tem Watts lá, O-T-I-S, Watts, é ele, metodista. Os arranha-céus, Watts. O John Wright inventou o plástico, olha o plástico aqui, ó. Olha quanto plástico tem aqui, veja quanto plástico. Foi ele que inventou o plástico. O Thomas Edison, a mulher dele, a Mina, era da igreja metodista. O sogro dele foi o Miller que inventou as máquinas ceifadeiras. O Thomas Edison inventou a lâmpada que vocês estão usando aqui agora. A escola pública, vou dar um para vocês. 1744, Kingswood, Emily Wesley foi a primeira diretora. O Wesley fundou uma escola com Whitefield para tirar as crianças da rua. A Prússia copiou, o iluminismo copiou, chegou até o Brasil. Posto de saúde, vou dar nome, vou dar data. Oswaldo Cruz, 1902, Gamboa. O bispo Tarbox, metodista, começou um ambulatório, na época chamava ambulatório, era assistência na época, assistência. E o Oswaldo foi conhecer, o que é isso aqui? É para evitar o hospital, você pode combater a doença aqui antes. Ele pegou a ideia, mandou para o governo, está aí os postinhos de saúde, que são nossos, estão usando os nossos postinhos de saúde, entendeu? Aí fui, aí deslanchei, que tem muita coisa, eu fico aqui o dia inteiro falando com vocês. Aí um a um foi levantando e foi aplaudindo, aí disseram, Wesley merece uma praça entre nós. Eu acho que toda a igreja wesleyana, eu fiz um documento chamado assim, ó, nada de evangélicos, nada de crente no meio. Coloquei assim, ó, contribuições da nossa igreja para o município. Aí coloquei lá, plástico, elevador, para-raio, óculos bifocal, a primeira grade acadêmica, 16 pontos, 9 da pedagogia nosso. E fui listando.
e distribuir na cidade e conseguir uma rua, um monumento, um pedaço, pegar um QR Code, colocar na praça, o pessoal põe o celular e conhece todo o que nós fizemos para este mundo como metodistas. Deus nos deu, eu não sei porquê, obstetrícia, ginecologia, vou dar nomes, Hopkins, metodista. Doença do câncer que chamava de hanseníase, quem descobriu? Metodista. Um barco flutuante que curava as pessoas. Febre amarela, Dr. Reed, a solução, Dr. Reed, metodista. Datilografia, culinária. Primeiro playground brasileiro de criança brincar, bispo, não foi Taboco, foi o outro. É muita coisa. O meu livro tem quase 200 páginas só de invenções nossas. Pé de pata, afiador de faca. Gente, livro de dicionário de bolso. Quem tem o Collins, o Webster, o Michaels, aquele de bolso? Alguém tem aqui? Dicionário de bolso? O Wesley que inventou. Aqui não tinha isso aí antigamente, eles colocaram isso aí. Esboço. É muita coisa que Deus deu a esse povo para contribuir. Mas se não fala, se não ensina, o povo fica aí na ignorância e no analfabetismo. Precisa ser falado. Essa foi a nossa influência no mundo inteiro. Hoje tem muita coisa que é usada porque Deus usou esse povo. Agora, bonito. Outra coisa que é nosso também. Quem conhece aquele desenho, aquele cartoon do Schultz lá, o Snoopy? O Snoopy é wesleyano. Sabia? O Superman é wesleyano. É o único super-herói que não tem negócio com... Já viu? O Batman vê negócio do Beguins lá das trevas, o Superman é crente. Olha só, o Superman tem... Não, vai... Gente, isso é história. Se você usa esse negócio chamado GPT aí, vai lá e coloca, o Superman é da onde? Vai te falar. A mãe dele chamava-se Marta, era diaconisa da igreja metodista, tá bom? Ensina lá. Ele foi criado por judeus, mas numa igreja metodista, tem o nome lá. Quem comemora o Dia das Mães? Dia das Mães? Só das irmãs? Que pena. Dia das Mães? Todo mundo comemora? Então, levanta a mão. Então, gente, Dia das Mães, Ana Jarvis, outra metodista. O mundo comemora o Dia das Mães, que o metodista inventou também. E aí, é muita coisa que o nosso povo contribuiu. Por isso que eu falo, não vai nenhuma vaidade aqui. Não vai. Eu só quero dizer que nós somos um povo servil, que Deus nos usou para servir a comunidade. E o bonito, mandar irmã, é que eles não publicavam isso. Aí eu sou metodista. Não falava isso, só fazia. O Willie Nelson cantou, metodista. O The Carpenters, B.J. Thomas. Porque teu pai gosta muito do B.J. Thomas, né? Os metodistas estão lá, não sabia? Amém? O cara está sabendo? Depois me dá 100 reais aí, amém? Amém? É isso aí. Deus, é o cachê. Deus abençoe. Alguma dúvida? Mais um minutinho só, mais um minutinho. Alguma dúvida? Nenhuma, né? O que vai ter dúvida, né? Expliquei, está explicadinho. Glória a Deus. Então fica assim, na volta. Podemos programar a volta e fazer a segunda parte? Vamos fazer. Em julho, né? Olha aí, uma cara aqui, vai, Júlio. Olha a pressão no Léo, no pastor Léo. Olha a pressão, olha a pressão. Amém, gente? Então vamos pegar isso como nossa lição dessa manhã e entender isso aí, ó. O metodismo tem 5 pilares, que são o quê? Fundamentos, historicidade, desenvolvimento, expansão e influência. 2 sinais internos, Bíblia, Espírito Santo. Externo, aqueles grupos que contribuíram com a gente. Nossa historicidade começa no Atos e termina até aqui hoje. Se eu pudesse pegar a historicidade com mais tempo, né? Desenvolvimento, essa organização que eles tiveram. A expansão, a missão que a igreja tem. E a influência, as invenções que abençoaram o mundo. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos louvar a Deus. Agradecer por esse momento. Passar a palavra para o superintendente. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor meu Deus, longe de nós qualquer vaidade, qualquer preconceito, qualquer coisa que desarmonize com a fé que nós pregamos. Eu quero te agradecer pelo povo que o Senhor escolheu. Não é o melhor povo, não é o maior povo, mas é um povo que o Senhor escolheu. É uma unção que o Senhor derramou. É um grupo que o Senhor tem usado, como tem usado nossos irmãos batistas, presbiterianos, a Assembleia de Deus e tantas igrejas irmãs, que é do mesmo reino, que é do mesmo Senhor, que é da mesma igreja. A gente tem alguns nomes diferentes por causa da história, não se comunicava antigamente, não tinha internet, cada grupo se levantava, tinha um nome, mas depois isso aí, Senhor, se fosse tão importante a placa, ficava para fora, para dentro, não para fora da igreja. Então, Senhor, nós te louvamos por ser teu povo, e obrigado por sermos metodistas wesleyanos, que estamos abraçados com a tua palavra, na unção do teu Espírito Santo.
Que continuemos a ser esse povo que abençoa a comunidade. Que continuemos a ser essa igreja que abençoa a comunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada pastor que passou por esta igreja esses 59 anos. Desde o primeiro pastor, desde a época lá do pastor Uziel, lá atrás, bem lá atrás. E depois os que foram chegando, cada um deu a sua contribuição. A igreja passou por lutas, mas também por muitas vitórias, porque as portas estão abertas aí. Eu te agradeço porque conheci pessoas aqui piedosas, que pareciam ser exigentes, mas foi aquilo que me deu um caráter, Senhor, para ser um obreiro de Deus hoje. Obrigado pela segunda geração, pela terceira geração que está aqui, e alguns remanescentes da primeira geração, ou seja, a porta está aberta. O Senhor reina neste lugar, a tua palavra é pregada neste lugar, o Senhor é adorado neste lugar, e é isso que faz de nós um povo de Deus, não só metodista, mas um povo de Deus, que te adora e que te obedece. Em nome de Jesus, amém, é amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aproveitar que todos estão de pé. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Depois de uma palestra tão maravilhosa, vamos declarar que nós não caminhamos pelo que vemos, nós confiamos no Senhor, amém? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Mais uma vez, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez, perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós louvamos o teu nome pela tua igreja, por estarmos firmes nas tuas promessas, porque nós somos a geração que faz parte desse novo tempo. E nós vamos entoar, Senhor, essa canção tema, que é uma verdade. Uma geração que abre mão do pecado,
uma geração que abre mão de tantos prazeres para fazer parte de um novo tempo, um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de profetizar sobre a nossa casa, sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa família. Nós somos uma igreja que vai fazer e continua fazendo história sobre essa terra, porque nós não caminhamos pelo que vemos, mas sim por aquilo que o Senhor tem nos prometido. O que os olhos não viram, o que o ouvido não percebeu, essas são as promessas dele acima de todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor, e queremos declarar isso a Ti, em nome de Jesus. Declara a Ele: eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação, em nossa nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. E a igreja declara que nós fazemos parte. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás com meus irmãos. Essa geração está aqui, levanta sua mão. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, a geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, para o tempo de louvor. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Aleluia! A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, a geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, para o tempo de louvor. Para o tempo de louvor, para o tempo de louvor, para o tempo de louvor. Aleluia! Você pode aplaudir aquele que é digno, aquele que sustenta a nossa geração. Aleluia!